Tô feliz. Vamos lá, vamos falar sobre essa história, então. Vamos lá, pode começar aí, manda aí que a gente vai contar todos os segredos da psicologia e do direito hoje. Vamos começar. Primeiro, falando para o meu público, esse é o Gabriel, gente. Gabriel é um grande amigo meu. A gente tem uma história aí de quantos anos juntos, Gabriel? Os Uns 12, 10. 13? É, deve ser 10, entre 10 e 13 anos, sem contar esse trem, não. E aí ele é esse engraçadinho, tá vendo? Que fofo. Ele vai ficar soltando meme aqui pra gente. Preguiça. Ai, ai. Então a gente tem aí, a gente já estudou algumas coisas juntos, já tivemos um negócio Já, junto. O que mais? A gente já teve briga, já, a reconciliação, gente já dá macumba ao negócio, já fez tudo já. já foi. Acho que o Gabriel viveu tudo que podia ter vivido comigo, eu vi tudo que eu podia ter vivido com ele, em termos dessa dinâmica de relação, né, Gabriel? A gente pode falar sobre essa dinâmica de relação com maestria aqui. Muito É, profunda. muito profunda, né? E aí, estamos aí, vamos falar sobre isso então. Para quem não me conhece, eu sou a Carol, gente, sou psicóloga, migrei do consultório clínico para empresas, e agora eu estou voltando ao meu nicho de trabalho aqui na internet para isso também. E eu quero contribuir aí com essa parte, falando sobre essas dinâmicas de relações. Hoje a gente vai focar nessa. É o advogado mais sexy do Brasil. Eu não vou conseguir me concentrar, gente, se vocês ficarem fazendo palhaçada, que eu não sou palhaça que nem ele. Pronto. Então, a gente vai falar sobre essa dinâmica, né, entre cliente e prestador de serviço. Essas dinâmicas, elas acontecem com todos os prestadores de serviço, tá? E aí a gente vai focar hoje aqui no nicho de direito. E aí o primeiro tópico que a gente separou foi a prática do direito e os aspectos psicológicos dessa relação entre advogado e cliente. Na chamada, eu falei que quando um cliente procura um advogado, ele está sempre num estado de vulnerabilidade, né? E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, Gabriel, como que é a tua experiência, como que você percebe esse estado de vulnerabilidade aí, e o que que você tenta fazer de manejo dentro disso, porque eu sei que você tem muita habilidade para se relacionar. Obrigado. Eu acho que a questão principal que eu poderia abrir é que duas coisas, são duas questões principais. A primeira delas é que, como você disse, toda vez que o cliente está procurando um advogado, em geral, ou ele está com muita raiva de alguém que está querendo processar, né? Ou ele está sendo processado, ou está com um risco de ser processado. Então ele já está no momento já assustado, né? Que a gente chama do Uhum. fight or flight, né? Que é lutar ou correr. E você soma isso ao fato de que o direito por si só, ele é uma coisa é, é, é um código, um arcano para as pessoas não formadas em direito, né? Então ninguém sabe exatamente se pode ser preso, se vai ser processado, o que vai acontecer comigo, se eu vou ser despejado. Então existe todo um tecnicismo jurídico que quando a pessoa bate o olho é muito interessante, porque eu vejo pessoas muito inteligentes, assim, gente muito acima da média. Quando ele é exposto a uma situação de um contrato ou de uma notificação extrajudicial, aquilo ativa alguma coisa muito primal nele dele se sentir acuado. Por quê? Porque ele está dentro de um universo completamente novo, que é o universo jurídico. Então, as duas primeiras coisas que eu diria que o advogado tem que pensar do ponto de vista psicológico é: teu cliente está em uma situação de vulnerabilidade e ele não sabe o que você sabe. Ou seja, o pior que você pode fazer é complicar mais a situação usando códigos ou símbolos ou palavras que ele não vai absorver, né? Deixa o tecnicismo jurídico para falar com o juiz e com outro advogado. Do outro lado, quando você está com o cliente, pensa que é a sua, sempre pensa que é a sua avó, entendeu? Para você sempre tomar o máximo de cuidado possível. Exatamente. Ou a tua avó ou uma criança de 8 anos, gente, porque é exatamente essa experiência que a gente tem. Não é o universo que a gente conhece. No nosso imaginário, quando a gente sei lá, convidado a ir para esse universo, é porque alguma coisa tá mal, né? Já deu errado, já, Já né? deu errado, né? É. E eu fico completamente vulnerável porque eu estou na mão desse sujeito aqui. Eu preciso me entregar na mão desse sujeito, né? Aí, como que a gente precisa entender essa dinâmica? Além do que você trouxe, que eu acho fantástico, que é simplifica para o cliente o que está acontecendo, né? Vamos ver se a gente consegue baixar a ansiedade desse cliente. E baixar a ansiedade do cliente
é possível quando você dá um feedback para ele. Claro, não tenta mascarar as coisas. Eu vou te bater, Gabriel. Rangers, a Alameda dos Deixa eu Santos vir pra está cá. sendo atacada. Desculpa. Então, é simplificar para ele a situação, né? Mas também não precisa colocar panos quentes e ser otimista além do necessário quando o quadro não é otimista. Realmente trabalhar aí com um plano de realidade para ele poder se situar e administrar as emoções que ele tem que administrar, né? Agora, assim, no decorrer do processo que você tem com ele, se o cara está se sentindo inseguro e existem alguns elementos durante o seu atendimento que não é só a partir do início da demanda, mas no acompanhamento desse cliente com a demanda, você pode subir o nível de estresse, ansiedade, insegurança desse cliente, né? Ou você pode confortar esse cliente até para que ele deixe você trabalhar em paz. Algumas observações aí bacanas, né? Até o Rivalino tem que alinhar as expectativas. Isso é interessante de pontuar, viu? Depois que você já fez o primeiro atendimento, a gente muda de figura, a gente vai para um outro estágio, né? O processo ou a questão já está acontecendo. Aí, o que acontece nessa hora? A pior coisa que o advogado pode fazer é prometer vitória, tá? É a pior coisa. Porque não é uma coisa que está sob seu controle. O juiz pode fazer cagada o tempo todo, o juiz faz. A outra parte pode jogar sujo, o cliente mente, então às vezes o cliente ele não mente porque ele quer. Ele simplesmente omitiu um fato que para você era muito importante para elaborar a defesa, mas para ele era um detalhe relevante. Então, isso é uma coisa que é importante pontuar, que é o seguinte: estressar, isso. O cliente não sabe o que você sabe. Então, não é porque você entende de direito que o cliente entende. Então, você precisa explicar para ele o que é importante dentro desse processo, para que o cliente, primeiro, não tenha a possibilidade de mentir, e segundo, ele entende o que é importante nesse caso. A segunda coisa nunca deixe o cliente sem resposta. Em especial, fazer essa análise de quem que é o meu cliente. Meu cliente é um cara tranquilo ou meu cliente é um daqueles sujeitos ultra ansiosos que precisam ser atendidos imediatamente, ele precisa responder a qualquer hora. A minha dica é sempre ser proativo, porque quando você é proativo, à medida em que essa relação ela se estende no tempo, o nível de cortisol desse cliente vai reduzir. Por quê? Porque ele não vai mais associar a sua figura à figura do processo, ele vai associar a sua figura à figura da defesa do processo, do conforto do processo. E eu vou te falar, isso é um aspecto psicológico interessantíssimo, tá? Em relação a se comunicar com o cliente. Muitas vezes o cliente, ele quer, obviamente, a vitória, mas nem sempre a vitória é a coisa mais importante, tá? O que precisa acontecer o cara precisa se sentir defendido. Ele precisa saber que do começo ao fim tem alguém que está lutando por ele. Eu digo isso porque o advogado pode perder o processo. Pode ser por uma questão técnica, por uma questão do processo em si, mas o que o cliente precisa saber é que dentro daquele universo que era misterioso para ele, tinha alguém que estava defendendo ele. Ele não ficou abandonado, ele não ficou à mercê. Porque a vitória no processo, ela é relativa, né? Muitas vezes você ganha e não leva, ou você perde, mas passou tanto tempo que já o direito morreu, por exemplo. Acontece. Respondendo aqui a Catania Udini. Catania Udini, para quem não sabe, é uma pessoa que me segue e sempre posta algum comentário oportuno. Vou até fazer um comentário interessante, relativo até à psicologia não do cliente, mas do advogado. O advogado, muitas vezes o trabalho dele está aberto para outros advogados verem, então ele está muito sujeito a julgamentos, né? No meu caso em especial, não que eu seja especial, mas no meu caso em especial, tem muita gente que entra nos processos para ver. E aí tem muita gente que pega os meus processos, por exemplo, erro de português ou alguma coisa assim, vai lá no meu cliente e fala: olha só o que o seu advogado está fazendo. Meu Deus, que astuto. Costuma acontecer. E aí eu acho bacana, até fazendo uma ponte com o que o cara perguntou, o que acontece quando você erra? Quando você erra, você tem que ser transparente com o cliente, porque errar todo mundo erra. O que você não pode ser é o profissional merda. Sabe quem que é o profissional merda?
tomara que não tenha ninguém me ouvindo, mas é tipo o contador merda. Sabe o contador que só faz coisa errada? E aí meio que você já tá acostumado, já ele errou de novo. Você não pode ser essa pessoa, né? O erro tem que ser uma coisa que vai acontecer na exceção, não na regra, né? E aí é uma questão de fazer um acordo. Eu tenho cliente, eu tenho conhecidos, não aconteceu comigo, que perderam a execução de 400 mil reais, e aí o cara tem que prestar serviço para sempre agora, por 5 anos, 6 anos, mas foi acordado, entendeu? Se for só dinheiro, é um fácil, porque dinheiro você repaga, né? Quando o cara perde um Uhum, direito, alguma coisa assim, é muito mais difícil, né? uhum, uhum. Eu costumo ensinar as pessoas que prestam serviço que é assim, você não salvou no resultado, você tem que salvar na postura com a pessoa. Então, sim, É. tem que ser transparente. Eu acho que você não tem que medir, não. Não recomendo que você meça esse grau de transparência com a pessoa. A pessoa precisa se apropriar da história dela e isso é um pedaço da história dela. Quando você não deixa, aqui trazendo a psicologia para vocês, tá? Quando vocês não deixam a pessoa se apropriar da história dela, vocês não dão insumo suficiente para que a pessoa supere essa fase da história dela. Ela precisa de tudo que é possível, tá? É claro que a gente não precisa entrar em pontos de crueldade com relação a isso, né? Como que eu vou modular, né, a entrega disso, tudo bem, mas omitir coisas não, tá? Porque ela precisa do máximo de insumo possível para ela poder elaborar essa experiência, aprender com essa experiência e partir para frente. Então, eu preciso entregar a verdade para o meu cliente. E agora tem um outro aspecto bacana do ponto de vista psicológico que acontece bastante, tá? Tem muito cliente que, por N motivos, sem fazer um julgamento moral, né? Ele não quer saber do problema. Ele pagou o advogado e agora o problema é seu. É possível trabalhar dessa forma? É possível. Porque assim, fazendo um resumo do que é a profissão do advogado. O advogado ganha dinheiro por duas coisas. O advogado ele ganha dinheiro, né? Ele tem sucesso na profissão porque tem duas questões principais. Primeiro é a técnica, porque a técnica vai permitir que você resolva questões técnicas, né? Um problema que ele eventualmente está enfrentando. E a segunda é a assunção de responsabilidade. Ou Uhum, seja, como que é esse equilíbrio? Se o cliente ele não quer saber do problema e você está assumindo a responsabilidade, por exemplo, acontece com alguns clientes, o cliente fala assim, cara, resolve. Se ele falar resolve, eu vou escolher a estratégia. Eu vou uhum, assumir isso para mim, porque ele não quer tocar nisso. A questão é igual um seguro de carro. Se o cara está entregando isso para mim e ele não quer olhar, ele vai ter que pagar mais caro. Por quê? Porque eu estou assumindo uma responsabilidade muito maior. uhum, Eu estou assumindo uma responsabilidade para uma coisa que justamente eu não sei a profundidade disso. Então eu vou colocar dentro dos meus honorários esse valor. E o cliente ele também está consciente disso, que ele está pagando um extra porque ele não quer participar da solução. E se ele não quer participar da solução, ele precisa pagar por um serviço mais caro, que envolve o risco que eu estou tomando para utilizar a minha técnica nesse serviço. Então, é, não é só porque o cliente não quer participar que ele é um cliente responsável, nada disso. Ele tem uma questão, uma personalidade, um jeito que ele funciona, e a partir disso ele vai fazer uma escolha. O advogado, nesse momento, em vez de falar esse cliente não presta, esse cliente isso ou aquilo, ele vai fazer um cálculo do risco-retorno e vai precificar o serviço dele com relação a isso, por exemplo.